E agora, em diferido, dessa Europa inteira, mas em bom português, deixamos aqui aquilo que de mais entusiasmante aconteceu à direita em Portugal, desde que o Passos Coelho rapou o cabelo. Senhoras e senhores, o episódio desta semana do podcast Linhas Direitas. Boa noite e bem-vindos a mais um Linhas Direitas. Eu sou o Vítor Nunes e comigo estão, como habitualmente, o Nuno Gonçalo Poças e o Nuno Lebreiro. Tivemos mais uma semana interessante, com acontecimentos estranhos na nossa vida política. Mais uma novela por aí, a das malas do deputado cleptomaníaco do Chega, que já tínhamos falado um pouco na semana passada, mas ainda não se conheciam muitos desenvolvimentos. Agora sabemos que roubava as malas, vendia num site de roupas usadas a preços de saldo, que fariam inveja à Zara e a outras lojas que tais. No partido dos direitos, que luta muito pelos direitos dos trabalhadores, ao pareta dos despedimentos de desempregados, incluindo grávidas, e todos os desmentidos de Catarina Martins e das suas colegas, mas depois percebeu que tudo não passava de grandes aldrabices e que aquilo que foi denunciado pelos jornais era verdade. Inclusivamente, algumas das pessoas que foram despedidas foram para as redes sociais contar os seus casos, o que colocou o Bloco de Esquerda numa situação muito complicada. Outro acontecimento bastante interessante foi a grande exibição de ginástica acrobática do secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, e depois, ainda no início desta semana, tivemos mais uma aventura do Sr. Vítor Scária, que desta vez já não envolve notas de euros em caixas de madeira e livros, mas ao que parece uma pendrive que foi encontrada com informação classificada e que também estava, ou tinha sido obtida por uma pessoa que, ao que parece, tinha um problema de esquizofrenia e era ex-diretor da Segurança Social. Portanto, estamos aqui mais uma novela, porque alcança, mas é divertido, só às vezes é que não percebemos se é um país de memes, uma fábrica de memes, ou se isto é mesmo um enorme hospital psiquiátrico. Bom, vamos aqui então começar a nossa conversa. Nuno Gonçalo Poças, és o primeiro hoje. Não te vou perguntar pelos episódios do Bloco e do Chega, porque escreveste um excelente artigo no Observador sobre isso. Eu, terça-feira, quando o li, estive a rir à gargalhada durante vários minutos. É sem dúvida uma bela descrição daqueles dois partidos, daqueles dois grupos de pessoas com tantas virtudes, mas com tanta atrapalhada. Mas gostava que tu me falasses sobre a entrevista de Pedro Nuno Santos. E a minha pergunta, assim, começar, se tivessem dado aquela entrevista e não te tivessem contado que o entrevistado era Pedro Nuno Santos, tu adivinhavas que era ele? Ou aquilo que surpreendeu-te mesmo sei lá, este salto encarpado com meia pirueta que o secretário-geral do PS deu? Bem, olá a todos, olá a vocês, os dois. As frases que são ditas sem que se diga quem as disse são um perigo muito grande. E nesta semana, ontem acho eu, estava à conversa e lembrámos-nos de uma frase que foi dita mais ou menos em 2014, que era a propósito da invasão da Crimeia pela Rússia. Que a frase era: eu não fui eleito para me meter naquelas zonas do mundo. E se calhar se fosse hoje, eu aposto que quase toda a gente diria que era o atual presidente dos Estados Unidos, mas por acaso foi o Sr. Obama. E portanto há uma série de coisas que vamos ouvindo que nos deixam sempre um bocadinho surpreendidos, ou então nem tanto. Eu acho que houve se calhar uma tomada de consciência, até porque há eleições autárquicas em breve, por parte do Pedro Nuno, e que veio refletir, na verdade, resultados de sondagens e as próprias tomadas de posição de alguns autarcas que vivem em zonas que têm problemas relacionados com isso. E depois também porque o próprio Pedro Nuno Santos tinha escrito um tweet quando lançou a candidatura de Alexandre Leitão, em que disse que Lisboa tinha problemas de segurança. E
Mas acima de tudo, eu acho que eu não acredito aqui em grandes volte-faces ou ideológicos, de grandes mudanças de opinião e não sei o quê. Eu acho que esta gente se move e se movimenta, se articula a si mesma em função dos focus group e daquilo que as sondagens podem dizer para atingir determinados objetivos. E, portanto, o PS precisa de ganhar as autárquicas. O Pedro Nuno percebeu que o discurso que estavam a ter não estava a colar e que as pessoas estavam a afastar muito disso e estava a deixar toda a moderação no debate exclusivamente ao PSD. E, portanto, precisou de ocupar esse lugar. Eu acho o mais extraordinário em tudo isto. Isso, apesar de tudo, cinicamente digo que é uma tomada de posição que eu compreendo, que apesar de tudo acho melhor para o país, agora, menos cinicamente, acho melhor ter um líder do PS que diz o que ele disse, e portanto que reconhece que a política das manifestações de interesse, e no fundo quase de porta aberta, foi um erro, que neste momento não faz sentido, que é preciso que os imigrantes, as pessoas que nós recebemos, aprendam a respeitar a cultura portuguesa e, portanto, os seus valores, etc. E, portanto, acho que é melhor ter um líder do PS que diz estas coisas do que um líder do PS que diz aquilo que o Pedro Nuno dizia uma semana antes. Mas acho, sobretudo, mais encantador a forma como, primeiro, a imprensa, nomeadamente o Expresso, que foi quem entrevistou o Pedro Nuno Santos quando ele teve esse célebre momento, a forma como o Expresso, sobretudo, encarou o salto mortal com salto encarpado, não sei como é que se diz isso, do secretário-geral do Partido Socialista. É que, no fundo, o Pedro Nuno podia ter sido acusado, e houve muita gente à esquerda que acabou por não resistir a essa tentação e acusou-o mesmo de estar a fazer o jogo da extrema-direita, que era no fundo aquilo que eles sempre disseram. Quem tinha aquele discurso que era preciso respeitar a cultura e os valores e que isto não podia ser porta aberta era a extrema-direita, e os fascistas, os racistas, os xenófobos e os nazis. Mas de repente o Pedro Nuno Santos disse exatamente a mesma coisa que os racistas, nazis, fascistas e xenófobos andavam a dizer, e aquilo foi vendido como Pedro Nuno Santos recentra o PS, ou modera o PS, ou qualquer coisa assim desse género. Que eu acho que é verdade, e que o retirou da esquerda. Mas, portanto, o salto lógico que nós temos que dar aqui é, bom, então, se calhar, também toda a imprensa estava enganada, ou agiu de má fé, quando acusou todas as pessoas que defendiam aquilo que o Pedro Nuno Santos defendeu naquela entrevista, de racismo, fascismo, xenofobia e nazismo. Depois, houve aqui outro momento interessante, que veio por parte daquelas pessoas que ficaram de tal maneira furiosas com a entrevista do Pedro Nuno Santos, que acharam que ele não se estava a moderar nem a recentrar. E, portanto, que vieram dizer coisas extraordinárias. Ana Catarina Mendes, por exemplo, disse que não sabia bem o que era essa coisa da cultura portuguesa. O João Costa, que foi Ministro da Educação no governo António Costa, disse que também tinha ficado muito incomodado com essas referências à cultura portuguesa. Bom, e depois aquela malta toda, mais ou menos conhecida do Bloco de Esquerda, há uma rapariga que também tem um podcast, uma coisa qualquer, que acho que é deputada municipal do Bloco de Esquerda, chamada Maria Escaja, que disse que não se podiam fazer referências à cultura portuguesa, até porque a cultura portuguesa era uma merda. Fim de citação. Porque basicamente dizia ela que a cultura portuguesa era uma coisa em que os homens batiam nas mulheres. E eu acho que este é o lado mais que eu acho mais fascinante, porque enfim, porque eu tenho sempre aquela, não é a tentação do abismo, mas enfim, eu gosto de javardice e de pessoas que conspurcam os termos do debate,
E, portanto, eu acho que estes, de facto, são os mais encantadores. Porque há aqui uma tese que parece começar a vingar, que é, houve também um rapaz que escreveu um texto também no Expresso em que dizia isto, esta coisa extraordinária, que eu acho que de facto merece aqui uma nota, que é os imigrantes não têm que respeitar a cultura e os valores portugueses. Eles só têm que respeitar a nossa lei. E portanto, eu não sei, Ao Ribertelos, acho, não foi? sim, Foi isso. se Neto, se eu tenho aqui, aqui o meu coração balança aqui um bocadinho, porque se quiser ser um bocadinho mais condescendente e achar que há aqui alguma matriz filosófica e intelectual por trás disto, eu diria que bom, esta gente toda são uma cambada de positivistas. Eles abominam o direito natural, acham que isso não faz sentido nenhum. E portanto acham que aquilo que está inscrito na Constituição decorre única e exclusivamente do racional do legislador. E se for assim, eu acho que, obviamente, acho que é uma perspectiva errada, porque como parece mesmo muito evidente, a lei que nós temos, a lei de qualquer Estado, não decorre de outra coisa que não da nossa cultura, dos nossos valores, da nossa história, da nossa tradição, dos nossos costumes, etc. E, portanto, quando alguém diz isto faz-me imensa confusão porque eu tenho que acabar aqui a defender quase o Pedro Nuno, que é quando uma pessoa diz que os imigrantes, quando chegam, têm que aprender a respeitar a cultura, a história, a tradição, os valores, os costumes de uma comunidade, isso não é outra coisa que não o respeito da lei. Eu, obviamente, não quero obrigar todos os nepaleses a começar a comer bacalhau com grão. Não me interessa se eles comem bacalhau com grão, não me interessa se gostam de touradas, não me interessa se gostam de andar na pedra da calçada, eu também não gosto. Me interessa se comem pastéis de nata, ou se chamam o táxi com subiu. Não me interessa rigorosamente nada. Interessa-me que respeitem a história, a cultura, a tradição, os costumes, e os nossos costumes implicam, ao contrário do que algumas pessoas acham, implica que as mulheres são respeitadas na sua integridade, que não casamos com elas quando elas têm 11 ou 12 anos, que não lhes batemos, que não as violamos, que não se viola mesmo a mulher lá, a casa, aquela com quem somos casados, que, que não se anda com facas na rua, esse tipo de coisas. Que não se usam katanas atrás do balcão e, portanto, que independentemente do facto de serem portugueses ou não a fazê-lo ou imigrantes, esses princípios devem ser acautelados. E depois tem que haver também algum respeito, sim, pela história e pelos valores civilizacionais, porque o que nós fomos e não temos de ter vergonha disso. E, portanto, sim, e um imigrante, quando chega, tem que o respeitar. Portanto, um imigrante português, quando chega à França, não pode começar a desatar a insultar a Joana d'Arc pelas ruas, não é? Porque senão é maluquinho e vai acabar de cerolas enfiado dentro de uma casa amarela. De facto, isto aqui dando um bocadinho, tentando dar aqui quase a benevolência e achando que eles de facto são só uns positivistas e portanto que isto é uma discussão filosófica. A questão é que eu acho que isto não é uma discussão filosófica, isto é uma estupidez enorme. Não se trata de acreditar em X ou Y, trata-se de mera propaganda, de pura retórica demagógica, sim, populista, radical, e que sobretudo que desagrega os laços de comunidade. E há uma coisa, e vou dizer isto só para terminar, há uma coisa que me irrita solenemente, que é o facto das mesmas pessoas que passaram anos e anos e anos, e de alguma maneira bem, a dizer-nos que nós tínhamos que respeitar a cultura dos outros, e de outra maneira mal, que tínhamos que respeitar a cultura dos outros, independentemente do que ela fosse, e portanto que tínhamos que aceitar que os ciganos casem com as filhas, com as raparigas com 12 anos, ou que um tipo, só porque vai lá não sei de onde, pode estar casado com 7 ou 8 mulheres. As mesmas pessoas que nos andaram anos e anos e anos a dizer que nós tínhamos que respeitar a cultura dos outros, são as mesmas pessoas que agora nos vêm dizer que afinal nós não temos cultura nenhuma.
E, portanto, eu só admito aqui só admito aqui uma solução, e eu acho que isto merece uma resposta à altura, que é para calem a boca, porque pá, eu não tolero viver numa comunidade que rejeita a sua própria cultura, rejeita a sua própria identidade, rejeita a sua própria história, para assumir que a dos outros é que é boa. É que nem sequer é boa, que a dos outros existe e merece ser respeitada. A nossa nem sequer existe, portanto é uma fantasia. Estas pessoas vivem incomodadas com tudo isso. E pronto, e agora calmo, que é para deixar ali o Nuno também agora revoltar-se aqui um bocadinho. Sim, é um bocadinho multiculturalismo para os outros, não é? A nossa cultura não entra nesse pote. Basicamente é Não, porque isso. nós, a Essa nossa, gente. a nossa primeiro não existe, não é Mas boa, é para ser devorada. Nós somos capitalistas, pá, isto é um nojo. multiculturalismo menos um, basicamente, Nós ficamos somos a falar um capitalistas e bocadinho da imperialistas, verdade. isto somos ex-colonialistas, isto é um nojo, pá, de gente que aqui anda. O Pedro Nuno Santos também já está nesse grupo, ou achas que Claro. Até o Soares também óbvio, foi fascista. é dos nossos, O Soares a determinadas alturas também foi fascista. Portanto, Pedro Nuno, pá, grande abraço para muito. ti. Não vais chegar a bandeira, não é? Para apoiar. Não, também calma, não é? Ok, Eu só gosto dos elementos do PS que não são carismáticos. ok, certíssimo. Nuno Loureiro, o que tu tens a dizer? Nem te vou fazer pergunta porque eu sei que tu vais rebentar, portanto, força aí. Com um Dá aí boné um apoio desse, ao teu amigo Pedro um Nuno, boné Pedro Nuno desses, Santos. o homem, pá, não diz lá que agora nós não temos cultura, que não há, não há cultura europeia. Com um boné desses, eu não sei como é que tu te safas disto. Antes de mais, olá a vocês os dois e aos nossos ouvintes em particular. Nós já temos falado várias vezes aqui deste problema, e portanto eu estou genericamente, quer dizer, de acordo com aquilo que o Nuno Poças acabou de dizer. De facto, esta gente acha, se formos ingênuos, a achar que há aqui uma boa intenção, acha que as leis caem do céu e, portanto, que as normas caem do céu e, portanto, que são naturalmente adquiridas, o que é um paradoxo para quem rejeita precisamente a ideia do direito natural e, portanto, mas depois já está à espera que as coisas caiam do céu, sem perceber que, de facto, a cultura de um determinado povo é aquilo que faz as suas leis. E nesse sentido, fica a dúvida se é estupidez, se é ingenuidade, o que é, porque de facto aquilo que nós vemos é que há uma capacidade tremenda para o discurso político ser capturado por elementos fringe, portanto, que estão no extremo e que são minoritários. A maior parte das pessoas em Portugal não pensa assim. Aliás, a maior parte das pessoas no Partido Socialista não pensa assim. Mais importante, a maior parte dos eleitores do Partido Socialista não pensa assim. E aí é que está a questão. E foi isso que o Pedro Nunes foi fazer. E, portanto, aquilo que nós alertávamos, e não era propriamente um alerta para o Pedro Nuno Santos, mas era a nossa análise aqui, cá estávamos mais ou menos de acordo, era que, de facto, o Luís Montenegro tinha conseguido capturar o bom senso, o centro, a moderação, que parecia tentar resolver os problemas das pessoas, e depois estava Pedro Nuno ali a dar tiros nos pés e a fazer umas asneiradas, umas a seguir atrás das outras. Isso refletiu-se das sondagens. E, portanto, alguém lhe explicou que aquele caminho não podia ser continuado. Isto foi o que aconteceu. E, portanto, alguém disse ao Pedro Nuno que não podia ser assim, explicou-lhe o que é que ele tinha que fazer, ponto por ponto lá dos resultados do estudo de opinião, o que é que era importante que ele fosse dizer, e eu acho que acima de tudo era enterrar esta questão. Foi o que ele tentou fazer. Ao tornar uma espécie de não questão, portanto, se está toda a gente de acordo, torna-se uma não questão. Agora, o problema do Partido Socialista é outro. O problema do Partido Socialista, quanto a mim, hoje em dia, é que há uma decalagem, há uma disparidade
ideológica e intelectual entre as suas elites internas e o seu próprio eleitorado. E, portanto, a elite interna do Partido Socialista, do caciquismo, da estrutura, está muito mais à esquerda do que o próprio eleitorado do Partido Socialista está. E isso faz com que o Pedro Nuno Santos, conhecido precisamente por ter um discurso mais extremado, os banqueiros alemães até terminaram as pernas e não sei o quê, quer dizer, uma Alexandra Leitão, também conhecida por ser uma figura, estas tais figuras que aparecem de um Partido Socialista muito ligado culturalmente e intelectualmente ao Bloco de Esquerda, são de facto figuras cimeiras dentro do aparelho do Partido Socialista, dentro do aparelho partidário. Tem muito, muito mais peso dentro do partido do que depois estas ideias e estes princípios têm no próprio eleitorado do Partido Socialista. E isso, eu penso que é uma das razões pelas quais, sem se aperceberem, o Partido Socialista ofereceu de bandeja o centro moderado ao Luís Montenegro. É claro que mais do que outra coisa qualquer, porque eu acho que o Pedro Nuno Santos não tem propriamente muitas ideias, e acho que muito deste discurso esquerdista, desta nova vaga do Partido Socialista, tem muito a ver com esta coisa virtuosa. Portanto, eles estão colonizados mentalmente pelo discurso moralista autocongratulatório do Bloco de Esquerda. É algo que também já falámos aqui no passado. Portanto, a forma como o Bloco de Esquerda, apesar de, na prática, ideologicamente, se ir dissipando e enquanto partido se ir deteriorando rumo a uma coisa irrisória e irrelevante, a verdade é que culturalmente o Bloco de Esquerda foi absolutamente instrumental a moldar os valores da esquerda contemporânea portuguesa. Porque isto é uma geração, a geração do Pedro Nuno, é uma geração em que à esquerda o que era ser cool era ser do Bloco de Esquerda. E, portanto, havia aqui um déficit de coolness, digamos assim, em que o Partido Socialista são os cinzentões que estão no governo e em que aquela esquerda trendy, a esquerda sedutora, a esquerda que alicia a juventude, estava e residia no Bloco de Esquerda e nas causas do Bloco de Esquerda e nos princípios do Bloco de Esquerda. E é assim que se explica que culturalmente o Bloco de Esquerda tenha conseguido de facto ter uma influência muito superior na sociedade portuguesa do que aquilo que é a sua real dimensão eleitoral, que no fundo nunca foi particularmente expressiva. Tem a ver com fraqueza de egos e com necessidades de afirmação, e tem a ver com uma cultura política pobrezinha, pouco estruturada, e portanto onde o soundbite e o slogan trendy ficam no ouvido, e depois os próprios líderes políticos vão atrás das modas. E o Bloco de Esquerda, acima de tudo, foi uma moda. E é uma moda que conquistou geracionalmente este Partido Socialista. Portanto, isto tudo para chegar a este ponto. Apesar de haver essa questão cultural, apesar de haver essa mudança estrutural na esquerda portuguesa, e dentro do Partido Socialista em particular, a verdade é que o Pedro Nuno Santos não tem grandes ideias próprias, além daquelas de se tentar alçar a ele ao lugar que neste momento é de Luís Montenegro. Portanto, ele quer ser primeiro-ministro e, portanto, ele dirá aquilo que for necessário rumo a esse intento, a esse objetivo político. E aquilo que, com certeza, os gurus da comunicação que trabalham para o Partido Socialista e as duas sondagens que saíram, entretanto, mostraram, é que aquele discurso mais extremado de rua e de ativista radical
estava a ser um desastre para as pretensões do Pedro Nuno Santos. E, portanto, corrigiu e o Expresso diligentemente fez a vontade e formatou, como ali o Nuno Poças alertava, formatou a mudança de posição, não como uma passagem do radicalismo anti para um radicalismo pró, mas para a moderação e para o centro. Portanto, portanto, é todo o próprio assunto que vai ser reformulado. E aqui eu também gostava de dizer uma coisa. Em parte isto também tem a ver com o efeito Trump. Porque Trump e a vitória de Trump e da sua agenda e o ânimo e o entusiasmo que está a gerar nos Estados Unidos e não só fora dos Estados Unidos, a grande excitação que existe em se há setores mais vibrantes das sociedades europeias e menos conformados com o status quo, e que olham hoje em dia para Donald Trump como um líder de facto do Ocidente e de uma revolução cultural. Nós aqui temos fartos de falar nisto, quer dizer, é o alívio que se sente pela morte do wokeismo. Isto também implica um esforço de formulação da narrativa pública que tem que passar a enquadrar aquilo que até agora era o discurso do maluquinho Trump e dos maluquinhos que pensavam como ele e que a partir de agora não podem continuar a ser maluquinhos porque são eles que estão a liderar o processo político. Portanto, vai ter que haver também uma normalização por parte deste lado. E nesse sentido, parece-me que quando os líderes políticos e os analistas de comunicação forem percebendo que a agenda de Trump é uma agenda extremamente popular, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa, eles próprios vão ter que... E é a razão porque é popular, é porque é uma razão de bom senso, aliás, é um dos slogans de Trump, quer dizer, é o partido do bom senso, e é uma política de bom senso. Vai haver esta correção. Portanto, vai haver, por um lado, a normalização daquilo que até agora era um discurso tido pelo poder instituído como extremista ou extremado, e, portanto, que vai ter que ser normalizado pela força das circunstâncias, porque se torna muito popular e com muita adesão e com força política e social da revolução que está a acontecer nos Estados Unidos. Daí eu me fartar de dizer que a eleição de Donald Trump é profundamente consequente. Daqui a 30, 40, 50 anos ainda vamos estar a falar deste momento na história. É precisamente porque é esta inflexão cultural, política e social que vai mudar por completo a janela de Overton, não é? Do que é discutido no espaço público, e vai recentrá-la. E, portanto, paradoxalmente, é precisamente com este processo e decorrente de vitória de Trump que muito deste efeito da polarização eu estou convencido que se vai atenuar nos próximos anos. E vai-se atenuar porque nós vivíamos, basicamente, entre o polo da loucura radical de uma minoria woke e destes movimentos fringe completamente minoritários na sociedade e o senso comum. E, portanto, a partir do momento em que isto se centrar para o senso comum, a tensão polarizadora dentro da própria sociedade vai atenuar. E aquilo que nós vamos redescobrir é que, de repente, a maior parte dos agentes políticos que antes até achavam muito bem estas agendas progressistas, na realidade até vão já não achar assim tão bem.
e vão ter um discurso muito mais moderado no futuro. E, portanto, eu acho que estou a intuir demasiado nisto do Pedro Nuno, mas acho que será uma tendência, porque aquilo que vai guiar este processo de recentramento da narrativa e do discurso político é o facto de ele ser maioritário na sociedade. E é exatamente essa a razão pela qual o Pedro Nuno Santos também moderou agora o seu discurso político. E, portanto, neste momento há aqui um profundo triunfo da opinião pública. E isto vai gerar a necessidade de correções por parte de aqueles que estavam a agir ao arrepio daquilo que é a opinião maioritária dentro da sociedade. Parece-me que o Pedro Nuno Santos é simplesmente o exemplo mais prático, mais comezinho, mais pequenino, mas deste fenómeno maior que eu acho que nós vamos assistir nos próximos anos, em particular na Europa. Eu aqui gostaria de relembrar umas declarações. Em setembro de 2017, houve alguém que colocou isso nas redes sociais e que foi muito oportuno, nas autárquicas desse ano, em que Pedro Passos Coelho explica a razão pela qual o PS, que era um partido que aceitava perfeitamente as regras da imigração, que era algo que nem sequer era discutido em Portugal, mas aceitou naquela altura, ou uns anos antes, pela questão da geringonça, esta questão da manifestação de interesses. Basicamente foi uma negociação com o Bloco de Esquerda e com o PCP, especialmente com o Bloco de Esquerda, para facilitar a imigração. Portanto, dentro do PS, isto não era uma ideia que era vista como essencial, nem sequer estava no programa do governo. Pedro Passos Coelho recorda isso, não estava no programa de governo do PS na campanha eleitoral de 2015. E o PS sempre foi um partido até bastante conservador. Tem aulas que, se nós formos lembrar, no final dos anos 90, eram contra o aborto. Quer dizer, nos tempos do Guterres e do padre Vítor Melícias, houve gente no Parlamento do PS que chumbou a lei do aborto, chumbou as relações homossexuais, por exemplo, e lembramos perfeitamente das discussões de Sérgio Sousa Pinto com Guterres, nessas. O PS não mudou assim tanto como tu recordas, e o eleitorado, eu acho que ainda, então aí é que não mudou mesmo. Foi aceitando, foi levando com a onda que é preciso ser progressista, é preciso ser verde, é preciso ser amigo de todas essas ideias muito progressistas e boazinhas, cheias de virtude, mas a verdade é que depois, quando as coisas exageram, chegamos a este ponto em que o PS, que já esteve 40%, 43%, 45%, neste momento está numas sondagens a 27%, e provavelmente a ver que se encostar à esquerda, a Leitão não vai conseguir ganhar as eleições em Lisboa, as autárquicas, e é mais uma grande derrota para Pedro Nuno Santos. Não sei se ainda vai a tempo de mudar alguma coisa. Eu acho que aquela entrevista, apesar da mensagem que ele passa, e eu concordar com ela, porque se nós, provavelmente muita gente não sabe, mas esta questão da manifestação de interesse envolveu muitos casos de corrupção. Por exemplo, e até o site de notícias do Bloco de Esquerda, o esquerda.net, chegou a denunciar esses casos de corrupção dentro do CEF e com advogados que tinham acesso preferencial às vagas e pagavam por isso, e tinha estrangeiros que estavam anos à espera. Eu conheço pessoalmente pessoas que tiveram 2 a 3 anos à espera de uma vaga para a entrevista, trabalhavam em condições desumanas quase, contavam para a Segurança Social, não estavam impostos porque os salários eram no salário mínimo, mas não tinham quase direitos nenhuns, porque havia gente dentro do CEF a enriquecer à custa daquilo. E o Bloco de Esquerda, na altura, e bem, denunciou, era algo que pouca gente falava, porque depois não ligamos praticamente àquilo que se passa aos imigrantes, a verdade é esta, e agora vem dizer quase que temos que voltar atrás e temos que voltar ao mesmo processo, que era um processo que corrompido, mal desenhado e desenhado claramente para os negócios ligados a este tipo de esquemas, com gente, por exemplo, havia casos de gente que tinha pequenos autocarros, ou mini autocarros, ou vans, que levava gente de Lisboa a Braga para ir a uma entrevista, ou para irem, porque em Lisboa tu não tinhas possibilidade. Imagina ter de sair, faltar ao trabalho durante 2 dias para ir a uma entrevista para que conseguires finalmente sair da situação precária que esses imigrantes tinham. Agora, a minha questão
Em relação ao PS e então em relação a Pedro Nuno Santos, e aqui para ti, Gonçalo Poças, como é que vai ser a relação do PS nestas próximas autárquicas com o Bloco de Esquerda? Porque quer dizer, não vejo, nós já discutimos isto aqui há 2 ou 3 semanas, não vejo o PS com força suficiente para ganhar sem alianças, ou com uma aliança com o LIVRE, para ganhar moedas. Se vai sozinho, ou se com uma política destas e do Pedro Nuno Santos martela para o outro lado, o Bloco de Esquerda salta e vai sozinho também, e o PCP também. Será que o Lisboa é um campo perdido para Pedro Nuno Santos? Será que está a tirar o tapete a Leitão? O que é que podemos olhar para aqui? Não tenho muita certeza sobre isso. Eu já aqui há 2 ou 3 semanas, tinha dito que eu não estou absolutamente seguro da vontade maioritária relativamente a estes temas no Conselho de Lisboa. E continuo com imensas dúvidas, portanto não... Acho que a Alexandra Leitão, apesar de tudo, quer dizer, acho que tem a destreza suficiente para se manter ao lado de Pedro Nuno, portanto, sem fazer este tipo de comentários como fez a Ana Catarina Mendes ou João Costa, etc. E ao mesmo tempo mostrar que tem uma agenda própria e mais próxima do Bloco, etc. Isto foi a mesma pessoa que andava a lutar pela e conseguiu acabar com os contratos de associação e, portanto, impedir que as pessoas mais pobres fossem para colégios e que tinha as filhas na escola alemã e que não se inibiu de dizer. Portanto, uma pessoa que tem agilidade para bastante. E eu acho que em Lisboa, se tivesse que arriscar, eu arriscaria que a campanha de Lisboa está entregue a Alexandra Leitão. E, portanto, será o que ela quiser que seja. E se correr bem, o mérito é dela, e é do Pedro Nuno, porque também apostou nela, e se correr mal, azar o dela. Portanto, em Lisboa, acho que é isso. Depois, relativamente ao resto, quer dizer, o resto dos autarcas do PS está a fazer pela vida. O Diogo Leão em Loures sabe o que é que está a fazer. Ele quer ganhar eleições e sabe, quer dizer, o homem não se passou completamente da cabeça, não é? Aquela senhora, já não sei se era da Azambuja ou da Lhandra, uma coisa qualquer assim, idem aspas, e portanto há muitas... as autárquicas são umas eleições um bocadinho especiais por isso, porque as coisas mudam consoante os conselhos e o peso das forças políticas em cada município. Quer dizer, basta pensarmos, por exemplo, que o PSD no distrito de Setúbal, por exemplo, praticamente durante 40 anos coligou com o PCP nos executivos municipais. Portanto, muita coisa cabe. Agora, no caso concreto de Lisboa, eu acho que essa aliança de esquerda, se não surgir, ou seja, se não se materializar para ir diretamente a eleições, ela está mais ou menos dada por garantida. Portanto, se Alexandra Leitão ganhar as eleições ali por uma unha negra como moedas e conseguir maioria com o Bloco e com mais alguém, quer dizer, não há dúvida nenhuma, é carta branca, vamos ter aqui 4 anos de desbunda, não é? Sim, mas talvez tem que ganhar as eleições por unha negra, não é? Não, tem que ganhar por mais um voto, essa é a grande questão. Não, ela tem que ganhar por mais um voto e a esquerda tem que ter maioria. Mas repara, a esquerda já tem maioria. A esquerda só não ganhou por um voto. O PS só não ganhou por um voto. A Câmara Municipal, mas a esquerda já tem maioria. Esse é um detalhe que nós às vezes nos esquecemos um bocadinho, mas que faz muita diferença. Agora, há outros casos em Lisboa também, que eu não sei como é que vou reagir, porque é o caso do Miguel Coelho, por exemplo, o Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, que eu não sei se ele pode ser recandidato ou não, mas imagino que gostasse, mesmo não sendo recandidato, que a Junta de Freguesia ficasse para o PS. E o Miguel Coelho, que tem aqui deambulado um bocadinho também entre posições ao longo destes meses todos,
Mas também tem dito algumas coisas interessantes. Agora, até a propósito destas notícias que surgiram por causa da suposta diminuição da criminalidade em Lisboa, sendo certo que os números oficiais, na verdade, ainda não saíram, e, portanto, isto são dados a partir foram partilhados pela polícia, que também é outra coisa extraordinária, que nós, relativamente à polícia, se forem partilhados os números que não fazem parte do relatório oficial, são partilhados os números e nós temos que acreditar nos números, porque os números são, enfim, corroboram supostamente a narrativa. Mas depois, relativamente aos procedimentos que a polícia adota, nós já temos que os questionar. Portanto, os números não podemos questioná-los ou interpretá-los. Agora, se a polícia, por exemplo, encosta pessoas à parede, aí então tudo isso é questionável. Portanto, uma coisa objetiva que é revistar uma pessoa e pô-la de costas para a parede passa a ser questionável, e números e estatística já não é. Portanto, também é outra coisa fantástica. E números que, com o comentário da pessoa que os apresentou, em que diz, bom, não sei se não estarão relacionados com mais a atividade da polícia nas ruas, rusgas, Pois, diminuição e aumento ou diminuição de problemas no trânsito. pois, até Nada porque houve greves, desses números. até porque houve greves de zelo da polícia e, portanto, houve uma série de pequenos crimes que deixaram de ser participados, etc. E, portanto, isto é preciso um bocadinho desagregar estes números, quando os números oficiais saírem, quando vier o relatório a sério, é preciso desagregar isto, é preciso olhar para as coisas por conselho, por freguesia, enfim, por aquilo que for possível, para nós Crime, percebermos, acima de tudo. e por crime, já que não podemos desagregá-los por outros critérios, que é para nós percebermos mais ou menos o que é que se passa, porque na verdade o Miguel Coelho, que é do PS, tem dito uma coisa que eu acho que toda a gente sabe que é verdade, e os números na verdade também não o desmentem, é que a criminalidade em algumas freguesias de Lisboa, incluindo Santa Maria Maior, disparou, e Santa Maria Maior tem o Martim Muniz, e toda aquela zona. Portanto, diminuiu em algumas freguesias, claro, acho ótimo, não diminuiu noutras. Acho que ontem o Miguel Morgado estava na SIC Notícias e deu um exemplo muito bom, que acho que na verdade não foi ele que deu, citou o Carlos Moedas. O Carlos Moedas tinha ido ao bairro da Boa Vista, ali ao pé do Benfica. E tinha lá ido ouvir as senhoras, e o Carlos Moedas depois acho que disse isso aos jornalistas, eu estive aqui com elas, e todas estão a queixar que há casas assaltadas aqui no bairro nos últimos 15 dias, todos os dias. E nenhuma delas fez queixa. E, portanto, para aquelas pessoas que vivem no bairro da Boa Vista, que é um bairro, curiosamente, onde a maioria das pessoas bem pensantes da televisão e da boa vida lisboeta, os bobô, os bourgeois bohème da Lisboazinha, não conhecem o bairro da Boa Vista. E, portanto, não fazem a mínima ideia de que tipo de crimes é que lá se praticam e se as pessoas fazem queixa ou não. E o próprio Miguel Coelho também dizia isso, numa notícia que eu acho que saiu no DN há uns meses, que ele dizia que acho que tinha sido feito um inquérito, eu não conheço isto a fundo, mas enfim, eu estou a citar o que vi na notícia, admito que tenha de facto sido feito, mas que tinha sido feito um inquérito em Lisboa e que se estimava que cerca de 40% dos crimes não eram denunciados. E, portanto, ou seja, 40% das vítimas de crimes não denunciavam. Isto é uma coisa que eu compreendo perfeitamente, porque eu fui vítima de crimes quase a vida toda, até chegar à minha idade adulta, e nunca fiz uma denúncia. E quanto mais há e presencias, mais tens a tendência a não denunciar, porque percebes que Claro, não vale a pena. com uma agravante em cima disto, é que as pessoas, e que é outro tema que não tem sido muito abordado, as pessoas têm a nítida percepção, além da percepção de insegurança, como se diz, têm a percepção, que é correta, de que não adianta fazer queixa-crime. Não resolve nada. O processo vai demorar, pode ser arquivado, pode resultar numa pena suspensa, pode resultar numa pena de multa, o tipo fica cá fora na mesma e ainda se fica a rir, e portanto toda a gente tem esta sensação, incluindo os polícias. Eu fiz, durante muitos anos da minha vida, direito penal, frequentei diariamente juízes criminais, vários criminais, etc. E falei com muitos polícias e não havia um que não me dissesse isso. Que a sensação que eles tinham, e portanto isto vamos aqui recuar ao ano 2009, que acho que foi quando eu comecei a estagiar,
não havia um polícia que não me dissesse que, que na verdade o trabalho deles era uma inglória total, porque eles passavam ali dias e dias enfiados em tribunal a testemunhar, e quando saíam dali os tipos ficavam-se a rir, e eles voltavam à vidinha do costume. E isto para não contar coisas piores que não posso contar aqui, mas portanto este também é outro tema que na verdade pesa muito nisto, que é porque é que as pessoas desistiram de alguma maneira, e isto era importante de facto ser estudado o melhor possível, mas eu também acho que as pessoas desistiram de confiar no Estado para exercer justiça. E esse é um problema grande também, que ainda não chegámos lá, não é? Agora o país está a discutir se há ou não segurança em determinadas zonas. E há quem diga que nós vivemos o país inteiro ao faroeste, há outras pessoas que dizem que o país inteiro é o paraíso na terra e que não se passa nada, e se passar alguma coisa é deixá-los. E enfim, depois há apesar de tudo o que eu acho que é a grande maioria das pessoas que acha que de facto há problemas em alguns sítios e eles são graves, e não têm a resposta devida. E depois, se calhar, quando passarmos disto, quando voltarmos a ter um consenso normal sobre isto, que é no fundo uma coisa de tão senso comum e de tão bom senso, que é só olhar para determinadas zonas, sobretudo urbanas, e perceber que há de facto problemas de insegurança e que têm que ser resolvidos, depois então podemos passar se calhar à fase da justiça. Depois aí voltaremos também, se calhar, enfim, o PS também sempre disse que nunca havia grandes problemas com a justiça, portanto, se calhar as pessoas do PS é que têm problemas com a justiça, algumas em concreto, mas não vamos falar sobre isso. Poucas, não são muitas. Não, poucas, pouquinhas. Muito bem. Nuno, agora aqui, Nuno Lebreiro, falaste aí na questão do Trump, e isto tem influência, está a influenciar a Europa, e vimos, por exemplo, este fim de semana uma carta de um ministro francês, ou um documento que foi enviado para Bruxelas, em que pede para atrasar a aplicação de leis europeias, porque vão claramente, ou estão, e vão ainda mais vão atrasar o desenvolvimento de novas tecnologias que a indústria está a sofrer. Tu achas que isto vai ser importante nas próximas autárquicas e nas próximas presidenciais? Porque vamos acabar com as políticas de virtudes de, bom, eu sou presidente da Câmara e sou muito bom. Antigamente fazia-se autoestradas, eu já pus aqui um parque de geradores eólicos e de painéis solares, porque isso agora é o que está a aparecer em Portugal, é parques de painéis solares a ocupar zonas onde tu tinhas todo o tipo de agricultura e produção. Achas que isso pode alterar, porque o povo também está à espera e acordou e diz, eu estou farto disto, estou farto destas histórias todas, e o político mais na base vai entender isso e vai, ok, nós temos é que falar dos problemas da segurança, dos problemas da habitação, dos problemas do trabalho, dos problemas dos hospitais, da saúde que as pessoas não têm, especialmente as pessoas mais velhas, que normalmente até votam mais à esquerda em algumas áreas. O que é que tu achas? Acho que depende, quer dizer, uma coisa é haver um conjunto de assuntos que eram tidos como mais radicais e que vão ser agora mais mainstream, digamos assim, porque de facto o são e nunca deviam ter deixado de ser. Outra coisa é as direções estratégicas, digamos assim, políticas tomadas muitas vezes em função de enormes lobbies e interesses, neste caso da Europa, a reboque daquilo que obviamente são as diretrizes do centro corporativo socialista sediado em Bruxelas, e portanto nesse aspecto, depois as autarquias a única coisa que fazem é concorrer a fundos, não é? É concorrer a fundos, é lutar por fazer isto ou por fazer aquilo, etc. Pronto.
Eu, nesse sentido, acho que não vai mudar grande coisa, até porque, da minha perspectiva, o modelo de financiamento das autarquias está fundamentalmente errado. Porque não há estímulo eleitoral para ser parco, para ser poupado, para ter uma gestão exemplar, racional, e para melhorar de facto as condições de vida das populações. Há um estímulo para conseguir, junto do governo ou junto de canais de financiamento, fazer coisas que se entendam como sendo populares para as pessoas que vivem naquela região, mas que não as têm que pagar. Porque, com exceção do IMI e de uma parte do IRS, e há depois mais 2 ou 3 coisas, a derrama, não sei o quê, mas a regra geral não há uma correlação direta entre aquilo que é a despesa e o orçamento de uma Câmara Municipal e a taxação direta das pessoas que usufruem dos serviços dessa mesma Câmara Municipal, neste caso os municípios. Tens nas câmaras maiores, tens a questão do IMT e do Imposto Municipal sobre as Transações, não é? De imóveis. Sim. Não, aí faz alguma diferença, sim, mas na maioria do país não, claro. E tens o IMI, e depois tens a derrama, que é para as empresas. Sim. Não, isso tu tinhas dito, só me lembrei do IMT porque não mencionaste, mas o IMT nas câmaras faz diferença. Mas em última instância, eu sou um grande adepto do princípio que levou à Revolução Norte-Americana do No Taxation Without Representation, mas invertido também. Ou seja, No Representation Without Taxation, a não ser que o queiram, mas que a representação tem que ser paga através da taxação. Que isso significa que quando a Câmara Municipal X está a estourar umas centenas de milhares de euros em fogo de artifício, aquela malta que está a assistir ao fogo de artifício sabe que o está a pagar. Outra coisa completamente diferente é quando estamos todos nas festas de verão e ninguém está a pagar aquilo, porque independentemente de haver ou não a festa de verão, a verba acaba por vir indiretamente sem ser do bolso dos municípios. E, portanto, esta não relação direta entre o orçamento municipal e o bolso dos municípios tem um efeito de progressão que depois também tem a ver com muita da capacidade política e de vontade política e de sinergia política que existe entre as diferentes câmaras municipais e os poderes que são na altura, para terem maior ou menor capacidade de chamar a si este ou aquele investimento que depois, obviamente, se vai traduzir em votos e em popularidade junto dos municípios. E, portanto, isto é uma pequena nota que eu deixo aqui, no sentido de que parece-me que deveríamos caminhar num sentido de progressivamente ter as receitas e os orçamentos das câmaras mais dependentes dos seus próprios municípios, para que estes sejam uma força de moderação, de comedimento e de melhor gestão das contas das autarquias, que, como sabemos, nem sempre é o caso. E, portanto, nesse sentido, eu acho que não vai mudar grande coisa, porque o sistema está pervertido e, portanto, de facto, temos um conjunto de líderes que são populares e vão continuar a fazer aquilo que entendem que assim seja, para ganharem os votos e para ganhar as eleições a nível municipal. Não acho que vá haver uma grande alteração por causa disso. Agora, gostava sim, e tu falaste aí, por exemplo, da questão energética e tudo isso, gostava sim que houvesse uma alteração a nível europeu da estratégia que tem vindo a ser seguida e que, para mim, como estou farto aqui de dizer, há anos, é claramente suicida. Não é outra coisa a não ser suicida.
além de profundamente irracional, até nos próprios pressupostos que se quer fazer alcançar, não é? Desde as eólicas serem supostamente bons para o ambiente, que não são terríveis por várias razões. Uma delas, e que eu desafio a investigar os nossos ouvintes, é o próprio gás que os moinhos de vento têm lá dentro, que ao longo do ciclo de vida dos moinhos é libertado para a atmosfera, um gás que faz exatamente o mesmo efeito de estufa que o carbono, com a diferença que o carbono é alimento para as plantinhas, não é? E, portanto, é bom para o meio ambiente, e este gás não serve para nada a não ser fazer efeito de estufa, ou seja, poluição na atmosfera. Isto é um pequeno exemplo. E, portanto, há toda aqui uma grande irracionalidade que eu gostaria de ver corrigida. Só que, infelizmente, não me parece que esse debate e esse embate vá ser feito ao nível nacional. Eu acho que não há capacidade em Portugal de profundidade no espaço público para ter uma discussão informada e séria sobre estes assuntos, e que depois seja refletida em termos de posicionamento eleitoral e de votos, não é? Portanto, de pressão por parte de grupos eleitorais no sentido de se fazer A ou B, que é o oposto que aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, mal ou bem, esta questão energética foi absolutamente central na vitória de Donald Trump nas últimas eleições. E a agenda é claríssima. E que em Portugal nós continuamos a viver na narrativazinha de que as alterações climáticas, agora está mais frio, o inverno está muito frio, é mais frio, é muito frio. E depois o verão está muito quente. E agora, este ano, qual era a última? Este é o ano mais não sei o quê, desde há 90 anos. Pronto, há 90 anos era pior a alteração do que é agora. Nós não saímos desta narrativa. Os comentadorzinhos que vemos na televisão e a escrever no jornal dizem todos a mesma coisa, continuam todos a repetir a mesma coisa. Debate não há rigorosamente nenhum. Informação séria não há nenhuma. E, portanto, eu estou firmemente convencido que esta questão, e tu falaste nisso da energia, por isso é que eu peguei por aí, dos painéis solares, quer dizer, a ideia de precisamos de mais painéis solares, que é para ter menos emissões de carbono. É esta a narrativa. Então vamos mandar abaixo árvores que transformam carbono em oxigênio para pôr lá os painéis solares. É isto. No próprio propósito, que já está errado, de que é preciso diminuir brutalmente as emissões de carbono, esse propósito, uma coisa é poluir menos, é ótimo poluir menos. Agora, a ideia de que não pode haver emissões é nós não podemos respirar, porque a nossa respiração é uma emissão de carbono. Portanto, no próprio propósito de diminuir as emissões de carbono, mandar árvores que se alimentam de carbono e transformam o carbono em oxigênio, portanto, é a máquina perfeita que se pode querer. Aquilo que nós devíamos estar a fazer é plantar árvores, e aliás é o que está a acontecer com o aumento do carbono. O planeta está mais verde, graças a Deus, uma coisa boa. E portanto, nós devíamos estar a plantar árvores que literalmente sugam o carbono da atmosfera e transformam em oxigênio, algo essencial à vida, e geram madeira e recursos e alimentos e tudo o que é bom. Não, vamos mandar abaixo árvores, incluindo sobreiros, que é uma espécie protegida, porque os painéis solares é para salvar o planeta. Portanto, isto é uma loucura. Nem dentro da própria narrativa isto sequer faz sentido. Portanto, aquilo que eu assisto é que não há, de facto, checks and balances em termos de discussão racional para se impedir estes atentados à inteligência humana. Aquilo que há é uma narrativa dominante, com um lobby muito poderoso e que tem ganho fortunas
e que representa uma despesa tremenda em termos de orçamentos dos diferentes países, nomeadamente na fatura elétrica, e ao ser na fatura elétrica representa a inflação, representa os bens todos mais caros, porque tudo aquilo que se produz precisa de eletricidade e de energia, ou de energia para ser produzido, e portanto, basicamente, nada da capacidade de impedir a loucura existe em Portugal. Ainda estamos no momento em que, se alguém diz aquilo que eu estou a dizer aqui agora, e se cortarem este bocadinho e passarem, é o maluquinho que não acredita nas alterações climáticas, é o maluquinho. Estamos nesse nível. Com esse chapéu também não contribuis muito, não é? Quer dizer, Contribuo, porque eu acho que as pessoas devem ser analisadas pelos seus argumentos e não pelos seus chapéus. E estou simplesmente a fazer publicidade a um slogan que eu acho que é importante, precisamente, e dá para terminar em beleza o que eu estava a dizer, esta batalha vai ser feita a nível europeu. Vai ser feita a nível europeu. E nesse aspecto é um triunfo da integração europeia. Porque eu acho que ela se vai desenvolver nos diferentes países, mas acima de tudo ela tem que ser ganha em Bruxelas. Porque é onde o poder está neste momento centralizado e é de onde ele tem que sair para ser devolvido aos Estados. E, portanto, temos que ter vários Estados que tenham capacidade de fazer essa exigência. Portugal não vai ser um deles, é uma evidência. É uma evidência. Não vai ser. E, ao mesmo tempo, também na própria narrativa a nível europeu, os próprios europeus têm que criar condições para que isso seja. Daí o chapéu. eu tinha-te feito essa pergunta porque, especialmente, há aqui dois casos que eu posso apresentar. Um deles na zona de Coimbra, em que tu já tens pelo menos 3 parques de painéis solares, e a população está a reagir mal. Quer dizer, aquela população que foi aceitando durante muito tempo as virtudes das políticas verdes, eólicas primeiro, apesar da energia ser mais cara, e eles têm sentido isso nas contas de eletricidade, mas era pelo bem do plano. A partir do momento em que se começaram a cortar árvores, como tu disseste e bem, ali não eram bem sobreiros, mas eram outras árvores e eram culturas, eram terrenos que eram de familiares ou de vizinhos ou de amigos, que toda a gente gostava de ver a floresta, e hoje vê uma série de coisas negras e que estão ali. É uma poluição visual e até de ambiente, acaba por tornar as coisas até um pouco mais quentes e altera a fauna do local. E isto é outra coisa. Nós não estamos só a falar da questão das plantas, estamos a falar de quais são os pássaros que vão para ali, quais são os animais que vão para ali, quais são as minhocas, quais são os ratos. Vítor, desculpa lá, só fazer um acrescente. Voltando aos moinhos, que eu acho que é das piores coisas que existem, os boinhos são os grandes responsáveis por dizimar espécies e espécies e espécies de pássaros. Além daqueles moinhos que estão a funcionar no alto mar, serem responsáveis as baleias. Dos peixes, baleias, sim. Ou dizimar as baleias. Todos aqueles que usam sonar. Isto é uma questão que... Daí a pergunta, e posso apresentar também outro caso, que é o que está a passar hoje em Espanha. A Espanha está a investir imenso no biometano. Vamos ver o que é que vai funcionar, porque já Trump vai meter gás natural e a Rússia, eles já começam em Bruxelas a pedir para que se faça se chega à paz com a Ucrânia, porque seria muito bom incluir nas negociações de paz a questões energéticas com a Rússia. E, portanto, nós estamos a assistir aqui a uma situação em que se está a construir em imensos locais em Espanha, há mais de 100 projetos já em processo de aprovação, e as populações que estão à beira dessas grandes centrais, que são centrais enormes, já estão a protestar, e os políticos já estão a reagir também. E, portanto, acho que vai ser interessante ver em alguns locais, especialmente em locais onde tens esses grandes centros de produção de energia, seja eólica, seja biometano, seja painéis solares, o que é que alguns políticos vão fazer? Porque não é só a questão não estamos só a falar neste momento da questão da imigração, que o Chega criou
como o Nuno falava há bocadinho ali do distrito de Loures, do município de Loures, foi quem pegou nisso há cerca de, estamos a falar há 7, 8 anos atrás, e que agora muitos políticos já começam também a usar essa conversa, e, portanto, porque também querem tirar votos ao Chega, mas a questão energética também eu acho que vai, em alguns lugares vai ser interessante assistir. Daí a minha pergunta na altura. Vítor, posso só dizer uma coisa? Já agora, desculpa lá, Poças, Isso. mas muito rapidamente. Isso é uma das coisas que me irrita, por exemplo, no Chega, porque está aqui a ocupar este espaço politicamente. O homem até foi para os Estados Unidos a dizer que ia para a inauguração do Trump e tudo, e não sei o quê. Mas depois, todo aquilo que são as bandeiras fundamentais políticas desta nova direita, cuja, obviamente, liderança, como eu dizia, política, social e cultural é, obviamente, Donald Trump nos Estados Unidos, não tem nada disto. Nada disto. Ficaram na mala e a mala desapareceu, ninguém sabe onde é que ela está. Porquê é que o André Ventura tem medo de falar de alterações climáticas? Não é? Quer dizer, não é suposto ser o partido antissistema. Antissistema sou eu aqui no Linhas Direitas, bolas. Não é o André Ventura que está lá no Parlamento a dizer amém a todas estas barbaridades que como igualzinho aos outros. Sinceramente. Isso é uma das coisas que me irrita, porque este espaço de rejeição destas narrativas dominantes é supostamente ocupado eleitoralmente pelo Chega, e é por isso que eu digo que o Chega é a coisa mais do sistema, e o André Ventura é a coisa mais do sistema que pode existir, porque ocupa o espaço do suposto antissistema, não fazendo rigorosamente nada por ele. Nada. É só conversa. Mas nos assuntos importantes, como é, por exemplo, a questão energética e esta maluqueira das alterações climáticas, que é uma grande razão para aquilo que foi um dos maiores atentados em tentativa contra as liberdades individuais, que é aquilo de regular as emissões de carbono de cada indivíduo, e que está aí ao virar da esquina, sobre isto nunca houve uma palavra por parte do André Ventura. Mas enfim. Eu acho que ele nem tem sequer capacidade para isso. Em outros países, por exemplo, mesmo em Espanha, o Vox não é tão radical assim, mas pelo menos tem políticas, e tu vês discursos, especialmente os discursos no Parlamento Europeu que eles têm, são contra estas narrativas. Energética, a parte da eliminação de carbono, da parte da imigração. Chega, anda de um lado para o outro. Quando lhe dá jeito, diz umas coisas, mas se for preciso no dia a seguir, não é? Recentemente, qual é que foi o caso em que eles votaram, se abstiveram, não é? E depois quiseram ir querem que o Presidente veja a constitucionalidade. Qual era o caso? Era uma cena, também era uma bandeira deles. Eles basicamente navegam para onde o vento estiver virado. Acima de tudo são populistas oportunistas, não é? Não são... nós conhecemos pessoas que estão ali dentro e não têm essas convicções, como não tiveram na altura do Covid. No Covid só interessou algumas coisas quando dava votos, quando não dava, o André Ventura e quem estava à volta deles calavam-se, não é? Aceitaram as coisas. E, portanto, é muito isso. Não foi pior ainda criar aquela cerca sanitária aos ciganos, porque não usavam máscara. Mudanças na Constituição, foi até o primeiro que apareceu a falar na questão da Constituição ser revista. Portanto, não foram, depois no final apareceram, tem que se falar dos problemas dentro da pandemia, o que é que se tinha feito mal, mas não tens ali dentro um Kennedy, não é? Não existe isso no Chega. Não há uma pessoa radical que diga, não, nós temos que ir investigar tudo e temos que ver os problemas sérios. O Chega não é um partido sério. Aliás, o André Ventura, eu não me esqueço desta, e já aqui disse, e vou continuar a dizer, porque eu estou à espera que ele o faça, porque se não for também ele a fazer, pelos vistos, não é ninguém. Ele prometeu na noite eleitoral que, com a dimensão que agora o Chega tinha, queria fazer uma comissão de investigação ao aumento da mortalidade. Ele prometeu isto na noite eleitoral. Até agora.
Bem, estamos a chegar ao final do programa desta semana, mas não podemos deixar de seguir a nossa rubrica habitual, a das linhas direitas. Começo por ti, Nuno Gonçalo Poças. Qual é a tua linha direita? Olha, a minha linha é uma notícia que acabou de sair no Observador esta noite e que eu vou passar a ler porque se calhar é mais fácil. Bernardino Aranda, antigo assessor do Bloco de Esquerda e um dos promotores da recolha de assinaturas por um referendo contra o alojamento local em Lisboa, é proprietário de 2 apartamentos que coloca a arrendar no Airbnb. Os 2 imóveis estão localizados em Alfama, uma das zonas mais pressionadas pelos aluguéis de curta duração na capital. Confrontado com o facto de estar a ajudar a promover a recolha de assinaturas para acabar com o alojamento local, ao mesmo tempo que faz negócio na mesma área, o agora militante de base do Bloco de Esquerda diz ao Observador que não considera a situação incoerente. Bernardino Aranda confirma ao Observador que a sua livraria, a Tigres de Papel, serviu de recolha de assinaturas para o referendo e acrescenta, citação, eu próprio assinei face à grave crise de habitação que existe em Lisboa. Questionado sobre se não estará ele próprio a contribuir para a crise, o ex-assessor de Sá Fernandes na Câmara de Lisboa rebate e diz o seguinte: tenho um alojamento local, mas não vou ser eu que vou resolver o problema da habitação desta cidade. No dia em que a Câmara Municipal de Lisboa decida, eu deixo de ter, mas não é cada um que individualmente tem de resolver um problema coletivo. E depois o Vitinho foi para a cama. Isto é maravilhoso. Ou seja, acabou de inventar o socialista liberal. Isto é maravilhoso, porque no fundo isto é tipo um Robles, mas em tonto, não é? É tipo mais pobrezinho. E, epá, eu tenho um negócio, eu acho que faz mal as pessoas terem um negócio, e portanto, eu não vou acabar com ele porque acho eticamente mal, porque no fundo acho que eu estou aqui com 2 casas, na minha cabeça eu acho isto é tão estúpido, mas ele acha o quê? Acha que só os outros alojamentos locais é que roubam casas às pessoas, o dele não? Ou seja, se a Câmara Municipal de Lisboa resolver acabar com todos, então ele também acaba porque acha justo, mas ele na verdade também não quer ficar a perder porque os outros, como também não acabam, parece uma história de embalar, é muito giro, porque acho tanto, eu começo mesmo a ter dificuldade em tentar debater com isto, porque é como falar com paredes, não é? É como dizia o outro, a gente puxa, mas não dá mais. É uma história encantadora. É encantador isto. Me dizia há algum tempo atrás, acham que são moralmente superiores, mas são eticamente miseráveis. É bem verdade. É bem verdade. É bem verdade. Bom, a minha linha direita vai para o desaparecimento de Nuno Robi Amorim, que nos últimos anos esteve na Iniciativa Liberal, onde eu tive a oportunidade de o conhecer, lidei com ele. As pessoas, se leram os comentários dele, por exemplo, de Carlos Guimarães Pinto, de Rui Rocha, é claramente a impressão que eu tinha dele. Era uma pessoa apaixonada pela vida, apaixonada pela viagem. Até alguém escreveu, era chato, era. Eu tive de fazer um evento com ele e ele era duro, mas era porque era alguém que acreditava nas coisas que fazia e queria que as coisas corressem bem. Fica a nota também que foi o primeiro jornalista a entrar ao vivo durante no incêndio do Chiado. Na altura ele trabalhava na TSF e aí a TSF foi no momento, ainda era penso que ainda, não sei se ainda era uma rádio pirata ou se já estava no processo de legalização na altura, teve o boom. Era um jornalista muito apreciado, tive a oportunidade e tenho muita pena, faleceu de doença longa, e pronto, fica aqui a memória. Um abraço a todos, aos familiares e amigos, que nossos sentidos pésamos. Nuno Lobreiro. Era um grande tipo Nuno e também se chamava Nuno Gonçalo. Nós tínhamos essa similitude e conhecemos-nos há mais de 10 anos à conta dessa brincadeira. É verdade. Boa nota. Nuno Lobreiro, a tua nota. Olha, a minha linha vai para uma nota que saiu hoje na comunicação social
que o IPO tem os elevadores avariados há vários meses e que isto até inclusive já afetou os transplantes de medula. Não é tanto a questão dos elevadores ou do IPO, mas pegar nisto um bocadinho para que nós fazemos um bocadinho reality check de que de facto ao longo dos últimos anos o PS deixou o país de facto, não é de tanga, porque é pior do que tanga, é numa deterioração completa de serviços públicos e em particular daqueles que são fundamentais para a população, em particular no caso da saúde, onde se viu uma corrida em massa para os seguros e para os custos de saúde e para o sistema privado que não estava preparado sequer para essa enchente e, portanto, o próprio sistema privado tem dificuldade neste momento em dar vazão àquilo que é as necessidades da saúde dos portugueses. Eu não sei ao certo, porque não se fala, e parece um bocadinho que as opções políticas estratégicas desapareceram da arena pública, não é? Portanto, isto parece um bocadinho a estratégia do Luís Montenegro, como eu já tenho referido aqui várias vezes, em que se discute muito o pormenor e o caso a caso, e a governação vai andando sem que se dê por ela. Mas aquilo que foi herdado no campo da saúde é de facto um desafio muito grande. E nós vamos discutindo aqui aqueles fediveres do dia a dia, não é? E as presidenciais e o almirante e a maluquice disto e daquilo, quando de facto temos um país que está numa situação complicada, que exige reformas sérias e que exige uma capacidade de mudança efetiva. Só haverá dúvida se, apesar da subida nas sondagens e desta sensação de que Luís Montenegro vem para ficar, se notícias como esta serão coisa do passado daqui a alguns anos, porque o caminho está de facto a ser invertido. E no fim, a minha nota é um bocadinho isso. É relembrar que há um país real com grandes dificuldades do outro lado de todos estes microfones e que raramente parece ser o foco mediático e do espaço público. Estamos sempre nas nuvens, digamos assim. Deixa-me só comentar o que tu disseste, e que já é uma notícia tem algum tempo. Estavas a falar da questão dos hospitais. Hoje, em Portugal, a maioria dos hospitais já são privados. Março do ano passado, em abril do ano passado, saiu uma estatística que diz que perdemos 14 hospitais públicos e ganhámos 29 hospitais privados. Não é só os seguros, é mesmo o parque hospitalar hoje em dia, maioritariamente, apesar dos maior parte dos utentes irem ainda para os hospitais públicos, mas já os hospitais privados são claramente a maioria. Bom, ficamos então por aqui esta semana. Já sabem, podem nos seguir nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no WhatsApp, no Telegram. Agradecemos a vossa amizade e estarem mais uma vez a nos ouvir. Até para a semana. E pronto. Foi assim que acabámos de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast Linhas Direitas. O podcast sensação da direita. Em Portugal e em português. Para a semana, juntem-se outra vez.